Hoje, no quadro Fala Defensor, nós vamos conversar com a defensora pública Letícia Silveira Serig, que vai falar, inclusive, sobre a importância da figura do pai e a investigação de paternidade. Então é isso que nós vamos falar agora no nosso quadro Fala Defensor, que está no ar. Pois é, hoje no quadro Fala Defensor, nós estamos inclusive aí com a Letícia Silveira Serig, que está inclusive lá em Palmeira dos Índios, e ela está inclusive via live, né, por conta da distância, mas está aqui conosco para trazer essas informações. Defensora, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fique Alerta, obrigado pela sua disponibilidade para trazermos informações importantíssimas sobre isso. E a primeira é o seguinte, queria que a senhora falasse sobre a importância, o assunto é muito importante, vamos falar sobre a importância da figura pai para a criança ou para o adulto. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os presentes que nos assistem. É uma satisfação, e isso eu falo em nome da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, é uma satisfação poder estar aqui novamente neste espaço, contribuindo para a educação em direitos da população alagoana. Pois bem, respondendo a sua pergunta, a figura do pai na vida de um filho é de extrema importância, porquanto contribui para o desenvolvimento cognitivo e também social dessa criança. Nós sabemos que nós viemos ao mundo por intermédio dos nossos pais, e isso se diz de forma ampla, né, tanto da mãe quanto do pai. E a partir disso, incorporamos o sistema familiar tanto da mãe quanto do pai. É importante para a criança que também se sinta pertencente ao sistema do pai. Sabemos das diferenças, das nuances, né, dos problemas relacionais entre famílias. No entanto, é importante ao desenvolvimento dessa criança, é importante que ela compreenda que há uma outra pessoa, para além da mãe, por exemplo, que também é preocupada com ela, que também tem responsabilidades com essa criança ou adolescente, enfim. Então, tudo isso irá contribuir para o sadio desenvolvimento desta criança. Por mais que não haja propriamente uma proximidade, um laço afetivo, que nós sabemos que por vezes não se consegue construir, mas é importante que a criança tenha consciência, conhecimento de sua origem genética e seja possibilitado, mais do que isso, né, que seja possibilitada realmente essa relação entre pai e filho. Perfeito, exatamente, doutora Letícia. Agora, a gente quer saber o seguinte, qual é a diferença, por exemplo, de investigação de paternidade e reconhecimento de paternidade, doutora? Sim, a diferença reside na voluntariedade. O reconhecimento de paternidade se dá de forma espontânea por parte do pai. Então, poderá ser feito, por exemplo, no ato do registro dessa criança, ou mesmo posteriormente, seja por meio de uma escritura pública ou particular, ou até mesmo perante o juiz. Mas isso será de forma voluntária. O pai, de forma espontânea, reconhece aquele indivíduo como seu filho, certo? Mas é importante que esse reconhecimento, né, tem que ter a conivência, então, da genitora, certo? E se tratando de uma pessoa maior de 18 anos, completamente capaz, é necessário que haja a concordância, então, deste filho em relação ao reconhecimento. Ainda em relação ao reconhecimento, certo? Então, por isso que é interessante mencionar que é possível o reconhecimento tardio da paternidade, que não é no ato do nascimento da criança, ali quando do registro. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, inclusive facilitou muito o trâmite. É possível que em algum cartório de registro civil se leve a documentação, o registro de nascimento, seja lavrado, então, a escritura pública, por exemplo, e posteriormente averbado no registro de nascimento dessa criança. Perfeito. No entanto, a investigação de paternidade, ela é justamente quando há discordância, quando há dúvida sobre a paternidade, é necessária a confirmação, certo? Então, é possível se entrar, né, ingressar, então, com uma ação judicial para investigar essa paternidade. E aí a investigação, no bojo desse processo, poderá se utilizar, inclusive, do exame de DNA, que é tão conhecido. No entanto, Wilson, é importante salientar às pessoas que não apenas o exame de DNA irá servir como prova para se declarar ao final do processo
que há aquele vínculo de parentalidade, certo? Há outras formas, né, de se provar isso. Por que que isso ocorre? Porque muitas vezes há negativa, né? A pessoa não quer se submeter ao teste de DNA. Então, a lei traz a presunção, se cotejado, então, se tiver outras provas no processo, de que há, assim, aquele vínculo entre pai e filho, e, portanto, é possível, sim, que lá ao final do processo o juiz declare a paternidade. Então, não é demais frisar que quando o ingresso da ação é importante que a mãe, por exemplo, leve toda a documentação, possuir fotos, rol de testemunhas, enfim, para que, se não houver a submissão das partes ao exame de DNA, possa, sim, então, ser comprovada a paternidade por outros meios. Perfeito, muito bem. Defensora, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações importantes, inclusive, dirimindo as dúvidas de várias pessoas que talvez estejam nesse momento e vão aproveitar a Defensoria com essa prestação de serviço que nós fazemos todas as quintas-feiras. Obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade e até a próxima. Obrigada, uma boa tarde também para a doutora